A graça e a paz, meus amados batistas mineiros. Nós estamos experimentando um tempo completamente diferente. Não há precedentes na história dos batistas mineiros, algo que nós estamos vivenciando. Logo, isso nos obriga a uma reinvenção da metodologia, da divulgação, da promoção de missões estaduais do ano de 2020. Isso porque não é possível a presença física do missionário aí na sua igreja. E está havendo um esforço para fazer essa conexão entre a igreja, entre os campos missionários do grande estado de Minas Gerais. E assim nós mantermos esta chama missionária acesa. Esse ano, o nosso tema é ser e fazer discípulos. Isso porque nós batistas mineiros amamos missões. Afinal, somos discípulos de Jesus Cristo. E o tema é muito apropriado para nós. E eu acredito que ele ficará gravado nos nossos corações, na nossa mente. O tema, ele vai possuir duas vertentes. Uma que trata da nossa essência, quem nós somos. Nós precisamos nos conscientizar daquilo que somos. Somos discípulos de Jesus Cristo. E isso traz uma grande alegria para nós. Porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo completa o ser humano. O tema também nos coloca numa atitude de ação. Ser a nossa essência. Fazer. Um tema nos impulsiona não apenas a ficarmos meditando, a ficarmos pensando na campanha. É uma campanha que vai nos arremeter a uma vida cristã prática discipuladora. O nosso tema então, ser, fazer discípulos. Isso trabalha o nosso caráter e também trabalha a nossa praticidade de vida. É isso que Jesus quer, que ouçamos a palavra e a coloquemos em prática. A nossa divisa, ela se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, onde nós lemos assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amado irmão, nós vimos aí o nosso tema, ser e fazer discípulos. Agora, na nossa divisa, nós encontramos o grande apóstolo Paulo ensinando os cristãos de Corinto que ele era um imitador fiel de Cristo em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Provavelmente os crentes de Corinto não haviam visto com seus olhos o próprio Cristo em ação, como ele tinha andado, como ele tinha agido, como ele tinha reagido, como ele ensinou. E sendo assim, o apóstolo Paulo ensina aos irmãos da igreja de Corinto que deveriam observá-lo. Observem a mim, porque eu sou um imitador de Cristo nas coisas que Cristo faz. Meus amados, nesse tempo de grande perplexidade, de grandes incertezas,
grandes espantos, há a necessidade de bons modelos. As pessoas estão afoitas procurando modelos a seguir. E nós, cristãos, devemos ser esse tipo de modelo que o mundo procura. Isso porque ser discípulo é ser imitador fiel. O discípulo não é um esboço, uma caricatura feita às pressas. Queridos batistas mineiros, a nossa divisa, ela trata de Cristo. Os apóstolos imitaram a Cristo. Paulo imitou a Cristo. E os outros que seguiram imitaram os apóstolos. Hoje também, ser discípulo fiel, imitador de Cristo, é super importante. Isso porque as pessoas verão a nossa forma de viver e buscarão ser imitadores da nossa conduta. Você vê a responsabilidade, meu irmão, dessa nossa divisa? Uma divisa que nos exorta a vivermos uma vida discipuladora. E eu tenho certeza, pela graça e fidelidade de Deus, as pessoas que nos verem imitando a Cristo hão de se converter e também imitarão a Cristo. E assim o Evangelho será espalhado. Meus amados, a nossa campanha Ser e Fazer Discípulos nos arremete a grandes desafios. Afinal, a nossa terra ainda não foi alcançada por inteiro. Nós somos um estado grande. Somos 853 municípios. A presença batista está em 520 municípios. Mas ainda existem 333 cidades sem um pequeno grupo multiplicador, sem uma célula. Esse é um estado gigante, onde, além da extensão territorial, existem diversos desafios, diversos campos em que nós, batistas mineiros, devemos nos atentar, orar, trabalhar. Nós temos hoje, além da extensão territorial, uma população carcerária gigantesca. Cerca de 70 mil almas. Nós temos as tribos urbanas, os skatistas, os punks, os rappers e todos esses grupos que vivem aglomerados na cidade, que carecem da nossa atenção, das nossas orações. Nós temos também os universitários. Minas Gerais possui várias universidades e nós precisamos chegar nesses grupos antes que as outras doutrinas cheguem. Nós precisamos também alcançar um grupo onde o meu coração, meus amados, ferve e ora, que são os dependentes químicos. Diversos casos, diversas maneiras estão presentes em todas as cidades do nosso grande estado de Minas Gerais, igreja. Nós temos também os casos de prostituição infantil, onde o ser humano é vendido como se fosse um mero objeto a ser usado e logo descartado. Nós precisamos olhar com esses olhos.
Nós temos também aqui em Minas Gerais alguns grupos étnicos, como os quilombolas, que carecem da nossa atenção. Hoje, meus amados, o nosso estado que é tão grande, que faz divisa, que tem diversos linguajares, diversos sotaques, e esses grupos se tornam um desafio para nós. No nosso estado de Minas Gerais, somos em 53 famílias missionárias. É um grande avanço, sim, é um grande avanço. Mas diante dos 333 municípios que não possuem trabalho missionário, nós ainda estamos defasados nesse exército. Existem cidades grandes que precisam ser alcançadas aqui no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de falar rapidamente sobre 4 valores missionários que nós batistas praticamos. E se esses valores missionários forem praticados com fidelidade, eu tenho certeza que nós podemos dar grandes passos nas ações missionárias aqui em Minas Gerais. Nós usamos o acróstico IOCO. IOCO de indo. Indo como essas famílias missionárias foram, como você, pastor, foi, como os diversos projetos missionários da nossa Juventude Batista Mineira faz todos os anos, enviando dezenas, centenas de jovens onde os campos carecem. Nós podemos ir ao nosso vizinho com um relacionamento discipulador, levando a palavra e fazendo discípulos. O nosso campo missionário também é onde estamos, onde a igreja está. É um campo missionário também. Nós podemos orar por missões estaduais todos os dias, orar pela família missionária, orar pela liderança da nossa denominação, orar pelo nosso pastor, orar pelo nosso promotor de missões, para que ele tenha ânimo de continuar com essa empreitada que é tão atacada por Satanás. Nós podemos compartilhar do amor de Cristo nas mais diversas formas. Sendo discípulos, as pessoas observam a nossa vida, a nossa conduta. Nós somos cartas que as pessoas leem, somos cartas escritas. Somos pessoas que as pessoas estão observando. Temos nossos defeitos, nossas diferenças, temos nossas virtudes, mas as pessoas estão olhando isso, por isso precisamos compartilhar com a nossa vida. Por que não compartilhar também com a forma moderna, com as nossas redes sociais? Usá-las de uma maneira convertida. Usar as nossas redes sociais e os nossos dedos para teclarem a mensagem do Evangelho. Também nós podemos ofertar generosamente para as campanhas, ofertarmos para essa campanha de missões estaduais. O acróstico IOCO também é usado na missão IOCO. Esse ano, a missão IOCO, no material de campanha missionária que o irmão há de receber, o irmão terá acesso a um PDF com a história da missão IOCO. Para as crianças também aprenderem sobre o ir,
sobre o orar, sobre o compartilhar e sobre o ofertar. Esses valores nós precisamos passar para as nossas crianças, meus amados. Por isso, nós temos a missão Ioco, que é hiper atrativa para o teu bebê, para a tua criança. Esses são os desafios aqui do nosso grande estado de Minas Gerais. E apresentado esses dados, eu quero lhe convidar para estar comigo no meu campo missionário. Essa é a cidade de Campo Belo, onde você está, onde eu estou. Nós estamos aqui sendo e fazendo discípulos. A cidade de Campo Belo é uma bonita cidade do centro-oeste de Minas Gerais. Possui um pouco mais de 54 mil habitantes. Aqui há uma igreja batista que alguns anos atrás estava passando por grandes dificuldades nas mais diversas áreas. Mas nessa igreja, e eu me alegro por isso, Deus sempre deixa os seus para a reestruturação, para a reconstrução. Deus permaneceu com um grupo de irmãos aqui, um grupo fiel em todos os âmbitos, meus irmãos. E eles procuraram à época a Convenção Batista Mineira e propuseram um convênio missionário, uma parceria missionária entre a primeira Igreja Batista em Campo Belo e a Convenção para solucionar o problema dessa igreja e assim se tornar novamente uma igreja completa, autogovernável, autossustentável, uma igreja que autopropaga o Evangelho. No final de 2013, nós recebemos o convite para estarmos junto com os irmãos da primeira Igreja Batista em Campo Belo. Eu e minha esposa estivemos aqui conhecendo esses amados irmãos. Nós recebemos o convite e nos mudamos para cá. E desde então, nós estamos trabalhando na revitalização dessa igreja. E temos tido, para a glória de Deus, resultados que eu considero muito bons. Isso porque o trabalho de revitalização também é uma replantação de novos conceitos, uma replantação de uma nova visão, uma visão de futuro. Aí o irmão deve estar se perguntando: o que os missionários estão fazendo? O que o casal de missionários aí na cidade de Campo Belo está fazendo? Eu lhes trago novas, meus irmãos. Nós temos trabalhado aqui sobre alguns pilares que eu julgo ser importantes. O primeiro é o pilar da educação cristã. Sem a educação cristã, não há como transmitir as grandes verdades do Evangelho. Há a necessidade de termos um sistema de educação e nós sentamos, eu e minha esposa Cidinha, que é educadora, e fizemos um planejamento. E nesse planejamento nós contemplamos desde a educação infantil, a educação de adultos e a busca de novos líderes para a igreja, a busca de pessoas que poderão trabalhar e servir multiplicando esses valores.
Então nós reestruturamos a escola bíblica com um conteúdo sequencial, tanto para os adultos e para as crianças. Nós estudamos aqui a questão dos dons, onde podemos trabalhar cada dom de cada pessoa, e um dos grandes lemas que nós temos aqui, a pessoa certa no lugar certo. E o que isso redundou nesses tempos? Nós estudamos aqui administração eclesiástica também, estudamos Velho Testamento, panorama bíblico, livro a livro, eles sendo expostos nos cultos de quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, no culto nas casas, e para a glória de Deus, isso vem dando muito certo, porque pessoas estão aparecendo para lecionar na escola bíblica. Isso redundou na formação de novos líderes. Pessoas que já fizeram o curso de homilética básica estão exercendo esse papel. Isso tudo graças ao pilar da educação cristã. Antes da pandemia, nós estávamos trabalhando também, meus amados irmãos, o projeto André. O projeto André é aquela versão que foi feita no Triângulo e em outras partes, onde nós estamos com essa estratégia ainda em andamento. Nós não tivemos o culto do amigo, mas ele ainda vai acontecer presencialmente, onde cada irmão ora por um grupo de pessoas, faz um relacionamento discipulador. No mês de março, nós contabilizamos que a nossa congregação está orando por 300 pessoas. Cada irmão orando por um grupo de pessoas, são 300 já. Antes da pandemia também, nós estamos aplicando aqui na igreja, agora de forma à distância, o curso de formação diaconal. Nós notamos que alguns irmãos já estão com esse potencial. Tudo isso para viabilizar a organização, a reorganização da nossa igreja. Nós temos aqui o seminarista Anderson Humberto. Ele estuda na Faculdade Teológica Batista de Minas Gerais. Eu não sei se ele será o pastor aqui da igreja, mas ele será um pastor da nossa denominação. O trabalho de revitalização na área de educação aqui, desde as crianças, formação de liderança, até o seminarista. Nós temos também aqui na igreja, meus amados, um trabalho interno ainda que visa a edificação dos irmãos, que é o Ministério de Homens, onde nós nos reunimos com certa frequência para estudarmos a Bíblia, para orarmos e também para exercitarmos a nossa comunhão. Os homens carecem dessa comunhão. Os homens precisam desse bate-papo sadio. E para nós descontrairmos, sempre depois de uma reunião com os homens, nós temos o nosso famoso sacrifício, o nosso churrasquinho. Vocês homens aí da igreja com certeza sabem do que eu estou falando. E nós temos também ainda internamente as mulheres. Elas se reúnem frequentemente para estudar a palavra de Deus, para trabalhar a ação social. E no grupo das mulheres, as meninas, as jovens, casadas, solteiras, todas estão ali imbuídas para o crescimento da igreja. Assim caminha a nossa igreja de uma forma mais internalizada. Mas e externamente? Que projetos missionários vocês têm feito aí?
nós trabalhamos com o evangelismo de casa em casa, tanto na casa de pessoas que não são cristãs, como na casa de pessoas que já são cristãs. Essas visitas de casa em casa são feitas por mim e são feitas também por irmãos mais experientes aqui já na igreja. Quando nós vamos de casa em casa, a mensagem sempre é evangelística. Não importa se a casa é de um membro já da igreja, porque ele sempre convida. Afinal, o evangelho lá em Atos era pregado de casa em casa. Não ficava só no templo, se espalhava para as casas. Hoje nós temos também as visitas hospitalares, que é do lado de fora também. Mas nesse tempo de pandemia, esse tipo de visita está bem restringido. Isso por conta dos cuidados que nós devemos tomar com a nossa pessoa, a fim de não nos contaminarmos com esse vírus e também não passarmos o vírus para os outros, caso nós estejamos assintomáticos. Por isso, em cada visita, seja ela no local em que nós vamos, todos os cuidados se fazem necessários. Mas, meus irmãos, outra questão que talvez vocês estejam aí perguntando: diante dessas ações missionárias, qual o resultado que nós temos tido aí no campo missionário, aí na sua cidade missionária? Aqui na nossa cidade, eu quero dizer para você que os resultados são satisfatórios, meus irmãos. Nós temos tido uma boa colheita. Pessoas têm se convertido ao Senhor e descido as águas, se batizado, entregado suas vidas ao Senhor Jesus. Tanto jovens como adultos têm descido as águas. E eu fico muito feliz, porque muitos desses que já se batizaram participaram de projetos missionários, como os projetos da Juban, e estão sempre também envolvidos na evangelização de casa em casa, na evangelização pessoal. Esse povo, meu irmão, que você tem participado na conversão deles de uma forma indireta, porque a participação essencial é a de Cristo, mas você enviou o missionário, você está aqui. Algo também alegre para nós. Quando nós chegamos aqui, nós éramos em 12 pessoas, 12 irmãos, e hoje a congregação conta com 49 irmãos, fora os que estão se preparando para o batismo e para também se preparando, sendo discipulados, e uma hora ou outra eles vão se decidir. É necessário que sigamos com a obra missionária, meus amados, a despeito de todos os desafios e problemas que nós julgamos ter. A nossa igreja hoje, ela é autopropagável. Ela prega o evangelho por si só. Ela é autogovernável, ela tem uma diretoria, uma liderança. Ela ainda não é uma igreja autossustentável. Mas é necessário também dizer aos irmãos que sermos uma igreja completa é o nosso sonho. É o nosso alvo principal, plantarmos novas igrejas em cidades como Santana do Jacaré, em Cana Verde. Nós já estamos chegando numa cidade chamada Aguanil, ao redor aqui de Campo Belo. Nós não queremos ficar com o evangelho só para nós.
Nós queremos dividir esse evangelho com as cidades que estão ao nosso redor. E a nossa consciência é disso. Estamos trabalhando para sermos esta igreja completa, autogovernável, autopropagadora e autossustentável. E assim colaborarmos com a obra missionária. Antes de terminarmos a nossa promoção missionária, eu quero fazer duas considerações importantes. A primeira é: muito obrigado, meu irmão, porque a despeito dos desafios que já acontecem normalmente na obra missionária, afinal, Satanás fica furioso quando vê alguém crendo no Senhor e se tornando um servo de Deus, e ataca cabalmente a obra missionária. Ataca com dificuldades, com perturbações, mas você tem mantido a sua fidelidade em oração, em ofertas. Você tem segurado as cordas para que nós, missionários aqui no campo, possamos continuar a ser e a fazer discípulos aqui nesse lugar. A segunda consideração é um desafio. Eu gostaria de desafiar você a continuar abençoando financeiramente a obra missionária no estado de Minas Gerais. Mas, pastor, como eu vou poder fazer isso, continuar? Existem algumas maneiras, algumas formas que sua igreja pode ajudar, que sua empresa pode ajudar, que você como pessoa física pode ajudar na extensão do Evangelho aqui no nosso estado de Minas Gerais. Nós contamos com os convênios ou parcerias missionárias. Você, pastor, para você mesmo, meu colega pastor, entre numa reunião com a sua igreja e entre em contato com a Convenção Batista Mineira e diga lá para o pastor Vanoir assim: eu quero ser um parceiro na revitalização, na plantação de uma igreja no meu estado de Minas Gerais. Não foge não. Eu sei que os tempos são difíceis, mas são mais difíceis ainda para as pessoas que não têm Cristo. E esse trabalho de parceria missionária na plantação ou na revitalização de igrejas vai ajudar a salvar pessoas. Você também pode colaborar com a nossa oferta especial de missões. Há algum tempo a nossa oferta ela vem sendo de R$1,5 milhão de reais. Nós somos hoje 100 mil batistas. E uma conta bem por cima, se cada batista ofertar R$15, uma oferta única de R$15, esse alvo nós atingiríamos facilmente. Mas acontece que muitos batistas não estão colaborando com a obra missionária. Eles acham talvez R$15 muito para missões. Mas será muito para um jovem que é liberto do crack? Talvez será muito para uma moça que é liberta da vida? Meus amados, com R$15 você não compra nem 2 refrigerantes. E se fizéssemos assim R$15 por mês cada batista? Nós achamos às vezes R$1,5 milhão de reais caro. Mas quando a gente assiste o noticiário, falam aqueles preços exorbitantes por jogadores de futebol do seu time preferido, você não acha caro? Seja fiel, oferte a missões. Almas estão morrendo em Minas Gerais e indo ao inferno. Não retenha a semente na sua mão, meu irmão. Você pode também, com sua igreja, o seu pastor, trabalhar o plano cooperativo.
O plano cooperativo é uma ferramenta que já existe há algum tempo. E 25% do plano cooperativo vai para missões. Almas são ganhas pelo plano cooperativo. A nossa fidelidade financeira como pastores, como líderes no plano cooperativo também redunda em obra missionária. E nós temos também o PAN, o Programa de Adoção Missionária. Esse você pode fazer sozinho, esse você pode fazer com sua empresa, esse você pode fazer com as mulheres cristãs em missão, os homens, os adolescentes. A igreja pode fazer num todo um PAN, um programa de adoção missionária. Eu tenho o meu PAN e incentivo as ovelhas aqui a terem um PAN também. Eu gostaria que você estivesse pensando nisso, meu irmão. Adote um missionário. Hoje nós temos tão poucos, mas poderia ser mais. Meus irmãos, estamos chegando ao fim. Com os olhos humanos, nós não temos tantas perspectivas, mas com os olhos da fé, nós já podemos vislumbrar o estado de Minas Gerais sendo ganho para Jesus. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo de promoção missionária. E lembre do nosso lema, do nosso tema: ser e fazer discípulos. Um convite para uma mudança interior e um convite à ação, a fazermos discípulos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.